Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor. Que bom estamos aqui novamente, né? Para mais um estudo sobre as mulheres da Bíblia, né? O que nós podemos aprender com elas, né? E hoje vamos falar de mulheres especiais, né? Que viveram acerca, né? Do período do Êxodo, né? Do período do Êxodo de cerca de 1513 a.C., né? Essas mulheres que viveram, né? Esse período, após esse período, acerca desse período, né? Que estamos falar um pouco sobre Miriam, Raabe, Ruth, Débora, Jael, Dalila e Ana. Amém? Esse é o nosso segundo módulo, né? E nós vamos agora fazer um estudo acerca dessas mulheres maravilhosas, né? Amém? Bom, hoje vamos falar sobre Miriam. Miriam, ela era irmã de Moisés. Era irmã de Moisés, né? E Arão, né? Ele foi a primeira mulher da Bíblia, ela a primeira mulher da Bíblia a ser chamada de profetisa. Olha só que maravilha. Miriam, ela casada com Ur, juntamente com Arão, tomava conta do povo quando Moisés se ausentava para o Monte Sinai. Quando Moisés saía para orar, né, no monte, era que o povo estava sob a orientação de Miriam, né? Miriam, tá? E também de Ur e Arão, tá? Então, o que Miriam fez? Isso é importante a gente primeiro frisar o que ela fez, né? Ela, quando criança, ela usou de sabedoria impressionante para uma criança, né? Por quê? Porque ela estava vivendo uma crise naquela época, né? Porque Moisés ele foi colocado no cesto por sua mãe, né? Naquela época procurava as crianças, né? As crianças hebreias, né? Para poder não deixar nenhum bebê vivo, né? Porque era uma ordem do faraó matar, né? Então, o que a mãe de Moisés faz? Ela pega, bota Moisés num cesto e coloca ele no rio Nilo, né? E o que Miriam faz? Miriam era criança, também era criança. O que ela faz? Ela começou a acompanhar pelo leito do rio, né? Ela começou o percurso, né? Do que o cesto estava fazendo com Moisés dentro, né? E chegou-se até onde a filha de Faraó estava tomando banho, né? E encontrou o cesto. Então, Miriam, ela viu que a filha de Faraó pegou a criança, eu quero ficar para mim, gostei dele, enfim, né? O que ela faz? Ela sugeriu, né, que iria arrumar uma babá para a criança, uma ama seca, alguém que pudesse dar mamar para ela, né? Amamentá-la, né? E aí o que acontece? Miriam vai lá e fala para a mãe, né? Para a própria mãe de Moisés, né? Que amamentou e cuidou de Moisés, ou seja, a babá de Moisés, a ama, né? A ama seca de Moisés foi a própria mãe. Isso foi uma coisa interessante, né? Que Miriam teve essa ideia extraordinária, né? Então, Miriam foi dita como a primeira profetisa, ela liderava as mulheres de Israel com música, ela dançava, e um poema louvor, ela sempre entoava um poema louvores a Deus, né? Tocava tamboril, né? Ela celebrando a travessia do Mar Vermelho, né? Quando Moisés tira o povo de Israel, passa pelo Mar Vermelho, né? E ali ela veio adorando o Senhor pelo livramento que o Senhor deu, né? Então ela veio saltitante, dançando. Ela estava alegre, feliz, né? Adorando o Senhor, né? E uma coisa interessante que a gente pode ver aqui nesse sentido, que dançar, né? Adorar o Senhor, isso não é nenhum motivo tipo, crente não dança, né? Não, crente celebra sim, crente adora o Senhor, a alegria do Senhor, né? É a nossa força, fortaleza, né? Nós temos que estar alegre, amém? Então, Deus puniu ela. Houve um momento em que Miriam começou, né, a falar mal de Moisés, né? Criticar Moisés, desafiar a autoridade de Moisés, né? Então, isso tudo era o que o diabo sempre coloca sementinha, né?
ali, movido pela inveja e ciúme, porque Moisés liderava um grande povo, uma grande, né, um povo todo era ali liderado por ele, né? Então, o que acontece? Miriam começou a articular, levando, né, informações de Arão, Arão com ela. Então, eles começaram a desafiar a legitimidade de Moisés. Ou seja, será que você realmente é um líder? Será que você realmente é a porta-voz do Senhor? Né? Deus estava ouvindo e os repreendeu. Irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês, amada. Se Deus colocou um líder na sua vida, não questiona, não questiona. Se Deus levantou uma irmã para fazer algo, que é uma líder, uma liderança, não questiona. Adora o Senhor, tá? Seja obediente, né? Porque o que acontece nos dias de hoje? Às vezes, Deus levantou aquela irmã para estar de frente. E às vezes uma irmã está lá que acha que é melhor do que aquela que está ali de frente. Poderia fazer melhor. Ei, Deus está ouvindo. A palavra de Deus diz que lá em número 12, de 1 a 9, Deus ouviu e repreendeu o que Arão e Miriam estavam fazendo em relação à liderança de Moisés, né? Daí que aconteceu, Deus atacou Miriam com lepra e ela ficou isolada por 7 dias. Imagina, 7 dias isolada, lepra nascendo da sua pele, né? Isso está lá em número 12, 10 a 15. Miriam, ela queria tomar o lugar de Moisés, porque ela se achava, né? As mulheres iam atrás dela, era boa influente, né? Ela tinha, né, boa dicção, né? Moisés era gago, né? Como nós sabemos. Então, Miriam sempre cantava melhor do que Moisés, né? Mas não adianta, se Deus chamou, Deus escolhe, né? Não adianta você indagar, né? Então, o que não podemos aprender com Miriam, né? O livro de Números fala bastante a respeito do relacionamento com aqueles que possuem autoridade delegada por Deus, né? Quando Deus levanta o homem e mulher, né, como líder, né? O líder, a liderança, nós temos que respeitar, né? Tratar com amor, né? Procurar ajudar, procurar, enfim, não dividir, não falar mal, né? Ou, infelizmente, dentro da própria igreja acontece muito isso, né? O indagando que aquela irmã é melhor do que a outra é melhor. Gente, Deus escolheu, está escolhido. Se foi ele que levantou, certamente, né? Essa pessoa, ela vai fazer com excelência o trabalho do Senhor. Amém? Não fala contra a liderança nomeada por Deus. Isso trará um julgamento e castigo, como aconteceu com Miriam. Isso é fato mesmo, né? Não adianta você querer criticar uma liderança. Não adianta você querer dizer, eu sou melhor do que aquela liderança. Eu era para estar ali no lugar dela, né? E Deus, ele faz o julgamento, ele dá o castigo, né? Porque Deus, ele é amor, né? Deus, ele é pai amoroso, ele é amor, mas também ele é justiceiro, né? Deus faz justiça, amém? Nunca se alinhe com rebelião contra a liderança nomeada por Deus. Ele detesta e lida severamente com essa ofensa. Tal rebelião normalmente resulta de uma comunidade rebelde, né? Muitas vezes algumas igrejas até partem ao meio, um vai para um lado, outro vai para o outro, né? Por quê? Porque houve uma rebelião contra uma liderança, né? Eu não aceito o que ele fala, eu não aceito a visão, eu não aceito como ele está falando. E começa a contagiar as outras pessoas, né? Então, o que acontece com isso? Você acaba se envolvendo de uma maneira que isso não agrada a Deus. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Amém? E o que nós podemos aprender com Miriam, né? O que aconteceu com Miriam mostra que Deus está atento aos seus servos, quando falam um do outro. Ei, se você está falando mal da sua irmã, mal do seu irmão, mal do seu pastor, mal de um diácono, de uma diaconisa, ei, Deus está vendo. Deus está vendo. Mas eu estou em 4 paredes, Deus está vendo. Mas está aqui no meu coração, está aqui, ó. Deus conhece nosso pensamento, conhece nosso coração. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Amém?
Para agradar a Deus, precisamos lutar contra o orgulho e o ciúme. É verdade. Esses dois sentimentos podem nos levar a falar algo que vai manchar a reputação de alguém. Muitas das vezes, movida de orgulho ou movida de um ciúme, você fala contra uma pessoa, uma liderança, né? Ah, eu tenho mais, eu posso mais, eu sou mais. Isso não agrada a Deus, você acaba realmente prejudicando aquela pessoa. As pessoas passam a olhar aquela pessoa de olhar assim meio duvidoso, né? Poxa, né? Eu ouvi dizer, né? Bom, as considerações finais, né? Não se penalize tanto quanto quando falhar, pois até grandes mulheres da Bíblia, como Miriam, que era uma profetisa respeitada e tão sábia, falhou, né? Isto é verdade. Olha, imagina, Miriam tinha um tiro de primeira profetisa da Bíblia e ela falhou. E ela era sábia. Ela era sábia, desde pequena. Tu vê os movimentos que ela fez para Moisés chegar até a filha de Faraó e a própria mãe, cuidar do próprio filho. Olha que coisa engenhoca, né? Maravilhosa, né? Outra coisa, amada, busca o Senhor nas suas fraquezas e Ele a fará forte. A palavra de Deus, quando nós nos sentimos fracos, é que somos fortes. Então, busca a Deus. Estou fraca. Ah, eu estou me sentindo fraca. Eu estou me sentindo desanimada. Ah, eu olho para minha irmã com inveja. Eu começo a invejar tudo dela. Eu quero estar lá no lugar dela. Amada, vai orar. Peça a Deus que fortaleça, porque Deus vai te fortalecer. Amém? E em discussão, né? Eu gosto sempre de levar uma coisinha em discussão, porque é para pensar mesmo, e discutir mesmo aí na sua casa, né? Com a sua família, com uma amiga, tá? Comente sobre seu relacionamento com a sua liderança constituída por Deus, ou seja, o seu pastor, a sua pastora, a sua líder líder de grupo, enfim, aquela pessoa que Deus constituiu como líder na sua vida, né? Como é o seu relacionamento com ela? Como você olha para ela, né? Porque ser líder, eu costumo dizer, sempre falo isso, que é o maior exemplo de liderança foi Jesus Cristo, né? Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Líder não é aquele que manda fazer. Líder é aquele que as pessoas fazem porque respeita a sua liderança, não por uma ordem, uma imposição, mas sim pelo amor, pelo carinho, pela confiança. Isso é liderança. Amém? E agora eu queria falar sobre Raabe. Raabe, né? Ela, ela é tá lá, é uma mulher que muito muito especial também, né? Se eu for enumerar aqui, todas as mulheres são muito especiais, né? Cada uma com as suas falhas, cada uma com seus pensamentos, né? Mas todas foram usadas pelo Senhor, né? Para nos dar hoje exemplos de mulheres que nós devemos ser, amém? Bom, quem era Raabe? Raabe era uma prostituta que morava numa casa em cima das muralhas de Jericó, uma cidade de Cananéia. Ela era uma mulher temente a Deus, sábia e corajosa. Tornou-se uma mulher digna, casou-se com Salmão, que foi mãe de Boaz, né? Ela casou-se com Salmão. Salmão era um príncipe, né? Era um príncipe de Judá, né? E ela foi a mãe de Boaz, que foi o bisavô de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Esse Boaz aqui é o mesmo que vai casar com Ruth lá na frente. Amém? Bom, assim Raabe entrou para a genealogia de Jesus e para a galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus 11:31, né? Mostra ali os heróis da fé, né? Interessante. Bom, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Deixa eu mostrar um pouco sobre isso, né? Quando Moisés envia, né, espiões para
para olhar, né, a cidade de Jericó, né, ela encontrou os espiões, né, e escondeu eles em sua casa. E ali eles falaram, olha, nós vamos destruir essa cidade, nós vamos invadir, mas nós não vamos acontecer com você, porque você nos ajudou. Mas ela sabia que o povo de Israel tinha ali um Deus maravilhoso, um Deus cuidadoso, um Deus que tirou do Egito e um Deus que sustentava o povo, né? E aí Raabe ficava maravilhada com as coisas que ela ouvia a respeito de Deus, né? E aí, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, né? Então, ela ouvia muito falar do Deus de Israel. E quando ela soube, né, que aqui eram israelitas, né? Ela então, na mesma hora, ela pegou e resolveu ajudá-lo, né? E aí não contou para ninguém, né? Que eles estiveram na cidade, né? E uma coisa interessante é que ela se manteve fiel ao acordo que fez com eles, né? Qual foi o acordo? Não conte para ninguém. Vamos invadir a cidade e a tua família será poupada se você nos ajudar. E eles pediram para Josué, né? Pediu para deixar um fio de escarlate, é uma linha vermelha, marcando aquela janela, marcando aquele território, aquele pedaço ali, que não seria invadido, né? Não seria destruído. Quando a muralha de Jericó foi derrubada, a cidade destruída, somente ela e a sua família foram poupadas. Assim, os filhos de Israel cumpriram o acordo com Raabe e ela passou a viver no meio deles. Olha só que maravilha. Penso eu que Deus já conhecia Raabe. Deus já tinha um propósito na vida de Raabe. Deus já havia já arquitetado todo o seu propósito para que chegasse a genealogia do rei Davi, né? Através da sua vida, né? E o interessante é que Raabe, ela apenas ouvia falar do que Deus havia feito no povo de Israel. E com isso ela creu, ela tinha aquela fé nela, né? Olha, vão invadir, mas a minha família, salva a minha família, salva a minha vida. E foi isso que Deus fez na vida dela. Deus salvou não somente ela, como também toda a sua casa, né? E ela passou a viver no meio do povo israelita, né? Eu coloquei aqui um vídeo, tá? Depois vocês vão poder ter a oportunidade de ver sobre a queda das muralhas de Jericó, né? Como tudo aconteceu, enfim. O que podemos aprender com Raabe? A Bíblia fala de Raabe como um grande exemplo de fé. Está lá em Hebreus 11, 30, 31, Tiago 2, 25, uma verdade essencial sobre a fé, né? A fé segue a coisa ouvida, lá em Romanos 10, 17. Ela ouviu relatos confiáveis sobre o poder e a justiça de Deus. Por isso, exerceu e confiou nele. Ei, exercer a fé e confiar em Deus. Exercer a fé e confiar em Deus. São duas coisas que têm que andar sempre juntas. Se você tem fé, você confia. Se você tem fé, você confia. Quem confia, espera, persiste. Amém? A história dela mostra que Deus é perdoador e imparcial. Ele abençoa todos que nele confiam, não importa a origem ou o que tenha feito no passado. Raabe, ela era tida como a prostituta. A prostituta. Olha que coisa interessante. Deus não virou as costas para Raabe, pelo fato dela ser, né, estar no pecado, né? Mas o que Deus faz? Deus olhou para o coração dela. Deus sabia que ela tinha um coração voltado para Ele. E isto basta. Isto basta para que ela seja abençoada. Foi isso que Deus fez. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, vamos às considerações finais. A história de Raabe mostra que nenhum de nós é insignificante para Deus. Às vezes você se acha tão pequenininha, né? Às vezes você se acha assim, eu
para mim está tudo certo, tá? Deus não está vendo, eu sou tão insignificante mesmo, né? Ah, meu pastor nem me olha, né? Assim, nem sequer, enfim, ei, nenhum de nós é insignificante para Deus. Nenhum de nós é insignificante para Deus. Todos nós temos um significado para Deus. Todos nós temos um valor para Deus. Amém? Ele se importa com todos nós. Vê o que há em nosso coração e fica feliz quando encontra, nem que seja apenas um pequeno sinal de fé, como que encontrou no coração de Raabe. Sua fé fez com que ela agisse. Ei, um pequeno. O Pai de Deus diz que nós tivemos um pequeno, uma fé do tamanho do grão de mostarda. Somos capazes de fazer montanhas. Ou, pequeno coração, o pequeno grão de mostarda é muito pequeno. Eu tenho um grão de mostarda, um dia eu vou mostrar para vocês, mas é impressionante. Basta aquele pequenininho, aquele pontinho para Deus agir na sua vida, né? E pela fé, ela agiu. Ei, age pela fé, age com fé, que vai dar certo, que vai acontecer, que Deus vai surpreender. Amém? Como a Bíblia diz, ela foi declarada justificada pelas obras, que sejamos sábios e imitamos sua fé. Lá em Tiago 2:25, a Raabe diz, lá diz que Raabe ela foi declarada justificada pelas suas obras, né? Amém? Ela fez parte de um plano de Deus de invadir Jericó, as mulheres caídas de Jericó, né? E também, né, dela fazer parte da genealogia do rei Davi, né? E de Jesus Cristo. Amém? Em discussão, né? Como está a sua fé no meio dessa crise que estamos vivendo? Está abalada? Tá? Não, eu estou forte. Eu oro, eu leio a palavra, eu medito, eu procuro buscar o Senhor, eu jejuo. Ei, como é que está a sua fé no meio desta crise que nós estamos vivendo? No meio de tudo isso que a gente está observando, como é que anda a sua fé? Ela está abalada ou ela está intacta? Está ali, ó, continua ali, firme e forte. Veja aí, me responda. Amém? E vamos falar agora sobre Ruth, né? Ruth, lá no capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4, né? Fala muito bem a história dessa mulher maravilhosa também, né? Que era Ruth. Ruth era uma princesa moabita que deixou para trás seus deuses, Quemós e outros deuses, né? E sua terra para se tornar adoradora de Deus de Israel. Seu nome significa amizade. Casou-se com Boaz, primo de Naomi, que era juiz. Então, deixa eu só pegar aqui um ganchozinho. Ela tornou-se adoradora de Deus de Israel. Por que ela tornou-se adoradora? Porque ela ouvia falar de Deus. Lá na frente a gente vai ver que Naomi, ela falava muito do que Deus havia falado com ela, né? Bom, Ruth, o que ela fez, né? Ruth demonstrou amor e lealdade à sua sogra. Naomi, seu marido e seus 2 filhos tinham se mudado para Moab por causa de uma fome que estava acontecendo em Israel. Israel estava sendo acometido por uma grande seca, uma grande fome, né? E eles viviam da terra, né? Eles viviam do gado. Então, o que eles fazem? Eles resolveram morar, né? Mudaram-se, né? Eles mudaram-se para uma outra terra, né? Que pudesse ali ter os seus gados, pudesse ter uma vida melhor, porque ali realmente não estava dando, né? Naquele momento. Então, o que ele faz? Ele vai para Moab por causa de uma fome, né? Como eu falei. Mais tarde, os filhos dela se casaram com as moabitas, Ruth e Orfa. Só que, algum tempo depois, o marido de Noemi e os 2 filhos morreram, deixando as 3 mulheres viúvas. Veja só que coisa, né? Repare bem uma coisa.
Noemi, Noemi, ela tinha aprendido, né, que temos que dar os nossos filhos a casamento com pessoas da mesma linhagem, da mesma fé, né, do mesmo povo, né? Só que Noemi, não aconteceu isso. Seus filhos casaram com duas moabitas, Ruth e Orfa, né? Então, não deu nem tempo dela, ela não fez isso, ela não teve escolhas, né? Bom, Noemi decidiu voltar para Israel, né, após a morte dos seus filhos, do seu marido. Ela decidiu voltar para Israel, já que a seca já tinha acabado, né? E ela resolveu voltar para sua terra, né? Para sua parentela. E também com ela, né? Foi ali Ruth e Orfa, né? Foi ali Orfa, também queria ir com elas. As duas noras viúvas, que não tiveram filhos, acompanhando a Noemi. Pediu, mais tarde, né, elas retornassem para suas famílias. Por quê? Porque durante o caminho, as duas noras moabitas, né, começaram a pensar bem, né? Pensar bem, vou, não vou, né? Principalmente a Orfa, né? A Orfa, ela desistiu, ela achou melhor voltar para a casa dela, voltar para a família dela, para os deuses, né, dela, enfim, voltar para os seus costumes, né? Ela não quis mudar. Já Ruth, não. Ruth, ela movida pela fé, porque ela ouvia Noemi falar as maravilhas que Deus fez na vida do povo Israel. Então, o que acontece? Ela simplesmente resolve acompanhar a sogra, né? Bom, com o passar, né, do período, né, eles chegam, né, chegam a Israel, né, chega, né, lá na terra que Belém, né, a terra que eles estavam buscando viver uma vida melhor, porque já que a seca já havia passado, né? Então ela começa a procurar emprego, a procurar trabalho, né? A Ruth começa a procurar trabalho. E como ela é muito trabalhadora, né? Em pouco tempo, ela criou uma boa reputação na cidade de Noemi, né? Que é Belém, tá? Bom, um rico proprietário de terra chamado Boaz, ele é um viúvo, ele tinha 80 anos de idade, ficou muito impressionado com Ruth e generosamente providenciou alimento para ela e para sua sogra, né? E mais tarde, Ruth se casou com Boaz e se tornou antepassada tanto do rei Davi como de Jesus Cristo. Está lá em Mateus 1, do versículo 5, 6 e 16. Fala sobre isso. Amém? Olha o propósito de Deus de novo na vida de uma moabita, né? Uma moabita, né? Ou seja, uma mulher de outros costumes, adorava outros deuses, mas ela entendeu que o Deus de Israel é um Deus vivo, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que supre, como vem suprindo toda a necessidade do seu povo. E Ruth, ela, só do ouvir, ela já colocou no coração dela a sua fé. E Deus conhecia a sua fé. Por causa do amor que tinha por Noemi e por Deus, Ruth deixou para trás sua casa e sua família. Ela era trabalhadora, zelosa e leal, mesmo quando enfrentava dificuldades. Ruth, sabiamente, se apegou a Noemi no período de perda e pesar. Imagina, perder filho, perder marido e perder 2 filhos. Como é que seria a vida de Noemi, né? Como é que seria se não fosse Ruth por perto, né? Pensa bem, né? É interessante essa amizade, né? Essa amizade que Deus colocou, amizade verdadeira, né? E olha que não é, nos dias de hoje, eu escuto sempre falar, né, que a nora não se dá com sogra, minha sogra
não sei o quê, a sogra fala mal da nora. Olha, gente, esse exemplo aqui é um exemplo maravilhoso de um relacionamento entre nora e sogra, né? Muito bom saber que na Bíblia trata desse relacionamento, né? Ruth, ela escutava com interesse o que Noemi tinha a dizer sobre Deus Todo-Poderoso, suas obras maravilhosas, seu modo amoroso e misericordioso de lidar com seu povo. Então, Noemi, ela ficava maravilhada, né? Ela ouvia com muito interesse, porque ela via que o Deus de Noemi era um Deus maravilhoso, né? Comparando com o Deus, né, dos Moabitas, né? Então, Ruth, ela fez uma escolha certa, né? Quando ela falou lá em Ruth, primeiro, no capítulo 16, 17, ela falou assim para Noemi: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Olha que maravilhoso, que declaração maravilhosa. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Ruth fez a escolha certa. Ruth sabia o que estava escolhendo, ela sabia o que ela queria para ela, né? Enquanto órfã, ela voltou para sua vidinha dos seus deuses, né? Para seus costumes, né? E provavelmente ela não queria passar dificuldades, né? No caso, materiais, mas a dificuldade maior que eu tenho certeza que ela passou foram as espirituais. Amém? Bom, vamos levar uma discussão aqui. Como podemos imitar o amor leal de Ruth na família, entre amigos e a sua congregação na igreja? Eu estou falando de um amor de relacionamento. Um amor de relacionamento. Como podemos imitar o amor leal de Ruth na tua família, entre os seus amigos e dentro da sua igreja, na sua congregação? Diga aí, pensa direitinho e coloque aí, externiza isso aí para nós possamos entender. Vamos falar sobre Débora, né? Débora também era uma mulher maravilhosa, uma mulher que Deus levantou, né? Ela para julgar. Ó, julgar, né? Que maravilha. Quem era Débora? Ela foi uma profetisa que o Deus de Israel usou para revelar qual era a vontade dele em assuntos relacionados ao seu povo. Olha que responsabilidade tão grande. Deus levantou Débora como juíza para revelar ao seu povo, não só como profetisa, mas também como juíza, né? Para revelar ao seu povo a sua vontade, né? Qual era revelar a sua vontade. Deus também usou para resolver problemas que existiam entre os israelitas, lá em Juízes 4, né? No versículo 4 e 5. Débora, além de ser profetisa, também ela foi juíza. Deus também botou ela para resolver as questões cíveis, né? Cíveis do povo, né? Ali, uma discussão, uma coisa assim. Deus levantou essa mulher maravilhosa para poder colocar as coisas em ordem, né? Bom, o que Débora fez? Ela corajosamente apoiou o povo de Deus. Olha que maravilha. Ela tem que ter coragem, viu? Pegar um povo e Deus colocou na tua mão e você tem que ter coragem para fazer isso. Ei, o que Deus está colocando na tua mão que você não está tendo coragem? Diga aí, pensa aí. O que Deus está colocando na sua mão que você não está tendo coragem? Você está falando comigo também. Amém? Segundo orientações dele, ela convocou Baraque para liderar o exército israelita numa guerra contra os cananeus. Veja, Deus orienta ela e coloca Baraque para liderar o exército. Né? Lá em Juízes 4, no versículo 6 e 7. Amém? Quando Baraque pediu para Débora, fosse junto com ele para a batalha, ela teve coragem e aceitou prontamente. Olha só que maravilha. Né? Também lá em Juízes, no livro de Juízes 4, 9. Tá? Só para lembrar uma coisa das amadas irmãs. Né? Acerca desse período, juiz era aquela pessoa que Deus usava para
para botar ordem, para uma batalha, profetizava, né? Aquela pessoa que decidia sobre a vida de um povo. Isso é um chamado muito sério. Lidar com vidas é muito sério. Vamos lá. E depois de Deus deu a vitória aos israelitas, Débora compôs pelo menos parte do canto que ela e Baraque cantaram sobre o que tinha acontecido. Ou seja, além disso, ela fez uma composição, uma adoração a Deus, um cântico, né, dele, né? Inclusive, nesse cântico, né, ela menciona uma outra mulher também, corajosa, também chamada Jael, também era uma mulher corajosa, fazer o que Jael fez, tem que ter coragem. Fez para ajudar a derrotar os cananeus. Então, essa mulher, Jael, grava bem esse nome, Jael é outra mulher corajosa, e Débora colocou ela no seu cântico de vitória, né? Que compôs ali junto com Baraque. Amém? O que podemos aprender com Débora? Débora era corajosa e estava disposta a se sacrificar pelos outros. Você está disposta a sacrificar pela sua irmã, pelo seu irmão, pela sua família? Qual é o tipo de sacrifício que vai lhe custar tanto que Deus manda você fazer e você não tem feito? Qual? Pense. Amém? Ela encorajou outros a obedecer a Deus. E quando eles fizeram isso, ela os elogiou pelos que tinha feito. O que Débora fez, encorajar as pessoas a obedecer. Imagina um povo que estava ali em luta, que ia enfrentar os cananeus fortemente, né, armados, né? E o povo estava ali, né, meio que com medo, né, meio que achando que não ia conseguir. E Deus falou: vá, a batalha é vencida, vou dar nas suas mãos, né? E ela começou a falar para o povo: Deus falou que vai dar, que vai nos dar vitória nessa batalha. E ela encorajou todos que foram à luta a obedecer e teve a vitória. Quando a gente obedece, a gente tem vitória. Quando a gente obedece, a gente tem vitória. Bota isso no seu coração. Quando a gente obedece, temos vitória. Amém? As características de Débora, né? Débora, ela tem 3 características interessantes, né, na vida de uma liderança. Porque Débora foi uma liderança, amém? Uma mulher líder, né? Débora, ela não se intimidou por ser mulher e ganhou respeito dos líderes de Israel, dos outros líderes de Israel, né? Veja, ei, se Deus te chamou para líder, não se intimida. Vá vá e procura dar respeito às outras pessoas. Amém? Débora, ela foi uma mulher estrategista. Ela sempre buscava maneira de combater os inimigos, buscando inspiração junto ao Senhor. É por isso que tinha êxito em tudo que fazia. Ou seja, tudo que Débora fazia, ela buscava a presença do Senhor, ela buscava a inspiração do Senhor. Tudo que o Senhor falava para ela, ela mandava fazer, ela fazia. E teve êxito em tudo que ela fez. Amém? Débora também era conselheira. Ela se preocupava com pessoas, sempre dava conselhos, discutindo, sugerindo soluções para quem estava ali com algum problema, que procuravam ela para resolver uma questão. E ela estava ali sempre disposta a aconselhar, né, a ir discutir sobre uma solução, sugerir, né? Então, isso é característica de uma liderança. Líder não pode se intimidar, e tem que se dar respeito. Amém? Estrategista, buscar sempre a inspiração do Senhor. Ei, quer liderar? Busque primeiro a face do Senhor. Busque primeiro ver o que Deus quer que você faça. Amém? E conselheira, né? As pessoas procuravam as pessoas para pedir conselho. Não é bom quando alguém te pergunta assim: pode me dar um conselho? Eu já me perguntaram, já me fizeram essa pergunta. Eu sempre achava assim: mas eu vou dar conselho? Sim, quero um conselho seu e tal, né? Ou seja,
As pessoas te olham como uma conselheira, uma pessoa que pode dar um conselho, pode ajudar, através da tua vida, através desse conselho, tu vai mudar. Deus vai usar a pessoa, o coração daquela pessoa, que a tua palavra vai entrar naquele coração e você vai ganhar aquela pessoa para Jesus. Amém? Então, seja conselheira, tenha estratégia, procura a primeira face do Senhor e seja líder. Não se intimida, ganha respeito. Essas são as características de Débora. Amém? Seja como Débora. Amém? Ela é a prova de que uma mulher pode ser profissional e dona de casa ao mesmo tempo. O dia de hoje, né? Acontece muito. Trabalhamos em casa, trabalhamos fora de casa, no mesmo tempo. Amém? Para imitá-la, procure ser atenciosa e justa. Seja justa. Mesmo que isso lhe custe. Seja atenciosa. Procure dar atenção. Principalmente na sua casa. Seus filhos, seu esposo. Mesmo que seus filhos moram longe, né? Procure sempre falando todos os dias. De vez em quando chama uma live. Ó, eu quero olhar para tua carinha, eu quero ver você. Né? Mas seja atenciosa, justa. Amém? E administre bem o seu tempo. E não tome decisões sem antes planejar tudo direitinho. O nosso tempo, se a gente parar e pensar, é bem corrido. É muito corrido. É tempo, né? Mas a gente tem que buscar nosso tempo. Eu sempre quando eu levanto, eu busco meu tempo com Deus. Depois eu faço as minhas coisas do dia, né? Busque o seu tempo, o seu momento, né? Administre bem o seu tempo, não deixe que nada lhe roube quanto a isso. Amém? Isso é uma sabedoria, isso é uma isso é uma obediência que agrada muito a Deus, né? Quando você tem o seu tempo com Ele, quando você busca o Senhor, tem aquele seu tempinho, amém? Vamos falar sobre Jael. Jael é aquela mulher que Débora, ela mencionou no seu cântico, né? Sobre uma mulher muito corajosa, né? Quem era Jael? Jael era uma esposa de Éber, um homem que não era israelita, certo? Jael corajosamente ajudou o povo de Deus, amém? O que ela fez para ajudar o povo de Deus, né? Jael, ela agiu com firmeza quando Cícera era o chefe do exército dos cananeus, né? Quando houve a batalha dos israelitas contra os cananeus, né? Chegou ao acampamento dela, ele fugiu da batalha, né? Já estava praticamente vencida. Então ele fugiu da batalha, abandonou todo mundo, saiu correndo e foi para onde? Para casa, encontrou ali uma casinha, né? Ela foi lá pedir abrigo. Chegou lá, estava fugindo em busca de um abrigo, então encontrou uma casa, né? Jael o convidou para se esconder e descansar em sua tenda, né? Olha, veja só, chega lá, um ex-combatente, vou chamar assim, estava combatendo, né? E ficou ali fugido, e ela vai e falou, entre, venha, descanse, né? Daí, enquanto ele dormia, Jael o matou, está lá em Juízes 4, 17 e 21. Isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia de Débora, que Débora havia falado. Está lá em Juízes 4:9. Será nas mãos de uma mulher que Deus entregará Cícera. Amém? Por causa do que fez, Jael foi elogiado como a mais abençoada das mulheres. Está lá em Juízes, né? E ela matou o chefe do exército, né? Assim, ele dormindo. Ele dormiu, né? E ela o feriu, o matou com a sua espada, né? Ela teve iniciativa, ela teve coragem. Não é só iniciativa, não, tem que ter coragem, né? Tem coragem para fazer, coragem para fazer. Amém? A sua experiência mostra que Deus pode manobrar situações para que as suas profecias as cumpram, né? No caso, Juízes 4:9, ou seja, imagina, Débora profetiza que Cícera será entregue na mão de uma mulher.
né? Cícera foge da batalha, vai para onde? Para a casa de Israel. E chega ali, Israel mata ele. E se cumpriu a profecia de Débora, né? Que o Senhor havia falado, amém? E a profecia do Senhor se cumpre, sempre. Que ela se cumpre na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos, na vida dos seus inimigos, né? Nós temos sempre também abençoar nossos inimigos, que se cumprem em nossas vidas, né? Então, qual dessas mulheres, Débora ou Jael, você se identifica? Vamos botar isso em discussão. Você é Débora? Você é Jael? Qual do que você se identifica? E por quê? Débora e Jael tem uma coisa ela tem uma coisa muito comum entre elas: coragem, né? Coragem, certo? Amém? Amém? E vamos falar sobre Dalila. Dalila, ela também é uma mulher que muito traíra, né? Vamos chamar assim. Uma mulher que eu não gostaria de exemplo nenhum que venha dela, né? Acredito que as amadas também não. Mas vamos lá, como ela já está, ela faz parte, né? De um evento que houve, né? No povo de Israel, né? Então, vamos falar sobre Dalila. Bom, ela foi uma mulher porque o juiz israelita Sansão se apaixonou. Sansão, está lá em Juízes 16, 4, 5, ele liderou Israel por 20 anos. E Sansão se apaixonou por Dalila, uma mulher astuta, corrupta, que utilizou a sedução para atrair seu amante em troca de suborno. Ficou conhecida na narrativa bíblica por conseguir descobrir o segredo da força de Sansão. Ela descobriu mesmo. Uma paixão avassaladora não faz, né? Isso é verdadeira armadilha. Né? A armadilha. O que Sansão entrou foi numa armadilha, né? E ela aceitou o dinheiro dos oficiais filisteus para atrair Sansão. Ela gostou da ideia, né? Ela gostou do dinheiro. Ela não amava ele, né? Ela apenas tinha o interesse, né? De poder descobrir de onde vinha aquela força dele. Deus estava usando Sansão para libertar os israelitas dos filisteus, né? Porque isso incomodava muito os oficiais, né, os filisteus, né? Porque Deus usava Sansão para libertar os israelitas, né, dos filisteus, né? Então Sansão era uma pedra de tropeço na vida dos filisteus, né? E os filisteus não conseguiam derrotar Sansão por causa da sua incrível. A palavra de Deus diz que ele tinha uma incrível força, né? Que ele tinha ganho de Deus. Ou seja, Juízes 13, 14, 13, versículo 5. Então, os oficiais filisteus pediram ajuda de Dalila, porque Dalila já estava muito envolvida com Sansão. Sansão já estava cego de paixão por Dalila, né? Então, os filisteus subornaram Dalila e pediram que ela descobrisse como Sansão tinha ganho aquela força, né? Dalila aceitou o suborno e, depois de várias tentativas, ela descobriu o segredo de Sansão. Está lá em Juízes 16, 15, 15. E daí ela contou para os filisteus que tinham descoberto. Com isso, eles conseguiram derrotar e prender Sansão. Bom, as amadas irmãs, eu não sei se vocês já leram a história de Sansão, está lá no livro de Juízes também, tá? Sansão, ele era um nazareno, né? E Sansão, por ser um nazareno, ele não podia fazer algumas coisas que Deus não havia liberado, Deus não permitiu, né, que fizesse. Uma delas era tocar em cadáveres, né, e a outra cortar o cabelo. Amém? E Deus, o que acontece? Sansão fez as duas coisas. Ele estava passando pela mata, né? E ele viu ali um cadáver de um leão, se não me engano, e dentro desse cadáver tinha um favo de mel, né? As abelhas tiveram ali um favo de mel. E os ossos secos, então elas
possibilitou de montar ali uma pequena colmeia, né? E Sansão pegou aquilo ali, botou na boca e comeu. Então ele tocou no cadáver, né? E a outra foi a parte do cabelo, né? Dalila descobriu que a força dele estava nos cabelos, por isso que ele não cortava o cabelo, né? E aí, ele dormindo, ela deu um chazinho, né, para ele dormir, ele dormiu, e eles foram lá e cortaram o cabelo de Sansão, e aí conseguiram derrotar, né, tirar as forças de Sansão. Então, Dalila, o que podemos aprender com ela, né? Ela é um péssimo exemplo, como eu falei no começo, ele é realmente um péssimo exemplo. Não é um bom exemplo para seguir de jeito nenhum, tá? Porque ela, além de ser traíra, né, uma traidora, ela é gananciosa, né? Ela agiu deslealmente, ela é egoísta, né? Ela enganou um servo do Senhor. Então, ela só pensou nela, ela só queria o bem-estar dela, né? Através do dinheiro que ela ganhou, né? E com isso ela traiu o coração de Sansão, né? E aqui vamos falar sobre Ana. Ana é uma mulher também maravilhosa, tá? É uma mulher que Deus, assim, fez uma obra maravilhosa na vida dela, né? Porque também, movida pela fé, né? Movida pela fé. Ana era esposa de Eucana e mãe de Samuel. Samuel tornou-se um profeta bem conhecido em Israel antigo, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 2, 1, 2, 4 e 7, até 7, né? Relata muito bem sobre Samuel. Como Ana não conseguia ter filho, ela buscou a Deus para obter seu consolo. Ana, ela como era estéril, né? E nessa época, né? Como mulher estéril, ela dava oportunidade para o marido, né? Procurar uma outra que não seja, né, estéril, que possa dar filhos, dar continuidade, né? Continuidade à raiz geológica, né? Da família. Então, o marido de Ana, ele casou-se com Penina, né? Penina, uma outra esposa, que teve filhos com Penina, mas Ana não teve filhos por um bom tempo de estar casada com Eucana. Ana não teve filhos, né? E com isso, Penina, ela humilhava com crueldade Ana, né? A humilhava com crueldade, né? Sempre, toda vez que ela ficava gestante, né? Ela mostrava, fazia questão de passar na frente, de mostrar, falando que o marido, o Cana, ama mais ela porque ela tem filho, porque ela não tem filho. Aquelas coisas que a gente viu lá entre as duas irmãs, Lia e Raquel, né? Então, o que acontece? Ana tinha um diferencial, né? Enquanto Penina humilhava ela, sabe o que ela fazia? Ela buscava consolo através da oração, através de Deus, né? Ela ia orar, né? E numa dessas orações, né? Ela fez o seguinte: ela fez um voto a Deus. Ela disse que se ele permitisse que ela tivesse um filho, ela dedicaria este filho a ele, né? Ana, ela estava orando, né? E o profeta Eli achou até que ela estivesse embriagada, né? Uma hora dessa está embriagada, mas ela estava orando coração, íntimo da sua alma, com todo o seu fervor, com toda a sua clemência. Olha, o coração de Ana, de uma maneira, ele sacudiu o trono de Deus. Deus se levantou e agiu de maneira maravilhosa na vida de Ana, né? Ela iria entregar o filho para servir a Deus no tabernáculo, uma tenda portátil, né? Que a nação de Israel usava para adorar a Deus. Então, o tabernáculo, na época, ela era uma tenda, tá? Nessa época, dessa passagem, né? 1 Samuel, primeiro. Deus atendeu a oração de Ana, ela teve um filho chamado Samuel. Ana cumpriu sua promessa e levou Samuel para servir o tabernáculo quando ele ainda era bem pequeno. Olha, imagina, você esperou a bênção chegar, mas você fez uma promessa para Deus. Se tu me abençoares, Senhor, eu vou entregar a ti, eu vou dar a ti,
né? Eu vou dedicar a ti, eu vou dedicar isso a ti. Olha, é complicado, porque o que você mais quer é filho, e você não ter aquele filho perto de você, para você cuidar, para você ver o crescimento, e você tem que cumprir uma promessa de Deus. A Ana demonstrou ali uma fé inabalável, uma fé, sabe, que moveu o coração de Deus. Amém? Ana cumpriu sua promessa, levou Samuel para servir no tabernáculo quando ele ainda era bem pequeno, como eu falei, né? Todos os anos ela fazia uma túnica sem manga e levava para ele. Uma coisa interessante é a questão da túnica, né? Ana estava vestindo Samuel, mas visando o futuro. Samuel não tinha idade para ser sacerdote, para ser um profeta, mas a palavra de Deus diz que ela fazia uma túnica e levava para ele. Conforme ele ia crescendo, ela ia aumentando a túnica, né? Então, veja, ela já vestia Samuel de acordo com o futuro que Deus tem para ele. Ela olhava para o futuro. Amém? Depois, Deus abençoou Ana com mais 3 filhos e 2 filhas. Amém? E uma coisa interessante é que as orações de Ana fazia de coração, as orações que Ana fazia de coração a ajudava a enfrentar situações difíceis. Ei, tu está orando de coração? Coração. Quando aquela situação está tão difícil que você não consegue resolver pelos teus meios próprios. Quando a gente não consegue, é porque não é para o homem fazer, e sim para Deus fazer. Quando você não sabe o que tem que resolver, Deus sabe o que tem que resolver. Quando você ora de coração, essa oração feita de coração, como Ana fez, Deus se levanta e age a teu respeito. Aleluia. A oração de agradecimento que ela fez, registrada lá em 1 Samuel 2, no capítulo 2, de 1 a 10, mostra como era grande a fé que ela tinha em Deus. Era grande a fé que ela tinha em Deus. Ana, ela só sabia que só Deus poderia mudar a situação dela. Mais ninguém. Situação de humilhação, feita pela sua rival, de profunda tristeza. Só ela sabia que tem um Deus que vai mudar, que vai reverter a situação. E ela agradeceu. Tu tem agradecido a Deus tudo que Ele faz em tua vida? Tu tem dado graças e louvores ao Senhor? Tu tem colocado isso no seu coração em agradecimento? Uma coisa que Ana fez e que nós devemos fazer sempre. Abrir o seu coração a Deus. Abrir o seu coração a Deus. Ei, não vai falar com a vizinha. Não vai falar com A, com B, com C. Fala para Deus. Abre seu coração para Deus. Conte para Deus. Conte para Deus. Abre seu coração para Deus, que Deus ele está pronto para ouvir. Está pronto para receber essa oração. As orações de Ana revelaram a sua verdadeira fé. Oração e fé. E quando você ora, a sua fé move as coisas, as regiões celestiais. Deus muda a posição, Deus transforma o coração, Deus toca, Deus manda tirar de baixo e bota para cima. Aleluia. Tudo isso Deus faz. Porque quando Deus olha para o teu coração e encontra em você um grão de mostarda de fé, Deus faz, realiza. Amém? Em discussão, né? Vamos falar lá. Como Ana demonstrou fé, apesar da oposição, apesar da sua rival, né? Como ela demonstrou fé? Ela poderia brigar, né? Arrancar o cabelo, né? Ela não foi na carne, ela foi no espírito. Ela não moveu nada da carne.
ela moveu o espírito. Aleluia. Como as orações de Ana revelam a sua fé. Como as orações de Ana revelaram a sua fé. Porque Deus dá valor às pessoas como Ana. Ei, Ana é uma mulher humilde, simples, fervorosa, adoradora. Esta é Ana. De que maneira você pretende imitar a fé de Ana? Já pensou nisso? Como você pode imitar a fé de Ana? Olha que a fé de Ana, a palavra diz que a fé de Ana era tão grande, tão grande, tão grande a fé de Ana, que ela mexeu com o coração de Deus. Deus se levantou e agiu sobre a vida dela. E a tua fé? Como anda a tua fé? Como anda a sua fé? Mais uma vez eu estou aqui perguntando, como anda a sua fé? Precisa orar, se aproximar mais, adorar, meditar na palavra. Amém? São elementos fundamentais para você ter uma fé como a de Ana. A palavra de Deus diz que a Ana ela ia junto com o seu marido adorar a Deus. Sempre ia adorar a Deus. Embora a opositora estava ali, mas ela sempre estava indo adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos meditar na sua palavra. Vamos orar. Amém? E com isso, amada, vamos encerrar o módulo 2, tá? E eu quero dizer para as amadas que a fé dessas mulheres maravilhosas, tá? A fé dessas mulheres maravilhosas, elas moveram o coração de Deus. Deus usa pessoas como nós, mulheres como nós, para fazer que a sua vontade seja feita, que o seu propósito seja cumprido, que nós possamos fazer a sua vontade, ter coragem, né? Ter sabedoria, que nós possamos saber o que Deus quer que nós façamos. Não apenas ir ao culto, receber a palavra, voltar para casa, outro dia vai ao culto, recebe a palavra. Não, Deus não quer isso. Deus quer levantar mulheres, como levantou e continua levantando. Daqui nós temos mais 2 módulos para estudar. São muitas mulheres maravilhosas que Deus levantou. E nós somos mulheres maravilhosas. Amém? Fica na graça e na paz do Senhor. Eu já estou aqui já com saudade. Vamos voltar novamente para o módulo 3 e o 4 posteriormente, tá bom? Tchau, tchau!